Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Com alegria nós cumprimentamos a todos que nos veem nesse momento, desejando, pedindo para que o Senhor possa estar no coração de cada um, de cada uma, iluminando suas vidas, sua caminhada e dando muita esperança e confiança de que o Senhor conduz a nossa vida e a nossa história e nos quer cada vez mais vivendo uma vida de acordo com o seu Espírito, vivendo a vida de santidade. Nós iniciamos o mês de novembro. Nesse mês nós temos alguns acontecimentos que vão marcar esse mês, já iniciando com a festa solene de Todos os Santos, como nós estamos vivendo esse final de semana, e também tendo no 33º domingo, que iremos celebrar daqui a 2 domingos, o Dia Mundial dos Pobres, pela primeira vez, um dia criado pelo Santo Padre, Papa Francisco, e no 34º domingo, dia de Cristo Rei, nós iremos também viver o dia do cristão leigo e iniciar também o ano do laicato, ano do cristão leigo na Igreja do Brasil, para que sejam sal e luz, fermento no meio da massa, no meio desse nosso mundo. E assim, com o Cristo Rei, nós concluiremos o ano litúrgico, como também no domingo de Cristo Rei, iremos iniciar a campanha para a evangelização que a CNB promove todos os anos, de Cristo Rei até o 3º domingo do Advento. Portanto, vivamos intensamente esse mês, vivamos intensamente os acontecimentos desse mês, caríssimos irmãos e irmãs, e procuremos cada vez mais viver a fidelidade ao Senhor nessa nossa caminhada como cristãos, como igreja. Nesse domingo, nós celebramos a festa solene de Todos os Santos, que é uma festa solene transferida do dia 1º para o domingo seguinte. O mês de novembro começa com Todos os Santos, seria dia 1º, mas passa para o domingo, e finados. Já começa mostrando para nós, meus irmãos e irmãs, que chegando ao final do ano litúrgico, nós, ao mesmo tempo que nós lutamos por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, assim como nós temos a preocupação de viver cada vez melhor a vida cristã, procurando ser justo com o outro, buscando realmente curar as feridas de tantas pessoas ao nosso redor, nós não podemos perder de vista qual que é o nosso destino final, que não é o cemitério. Nosso destino final é junto de Deus, na eternidade. Nós sabemos que no dia de finados, lembra uma realidade muito concreta, que nós um dia fecharemos os olhos para este mundo e abriremos para a eternidade. Os nossos corpos estarão adormecidos, esperando a ressurreição final. Mas enquanto isso, a nossa vida continua. E nós continuamos, se andarmos no caminho do Senhor, nós, enquanto esperamos a ressurreição final, para que, como Cristo, nós ressuscitarmos, nós temos a visão beatífica, se andarmos no caminho do Senhor, vivendo a vida no Senhor e na eternidade. Então, são todos os santos. Quem está junto de Deus é santo. Vive a santidade, porque Deus é santo. E quem está junto de Deus é também iluminado para a santidade de Deus. A igreja, ela costuma canonizar alguns homens e mulheres, para dizer, olha, essa pessoa viveu a vida cristã em grau heróico e é um exemplo para nós. Seguiu a Jesus Cristo. Portanto, deve-se de motivação para que nós vamos a vida cristã. E conosco ela pode rezar junto de Deus também por todos nós, na intercessão. Portanto, as canonizações, beatificações, são alguns desses milhares de homens e mulheres, milhões de homens e mulheres que estão junto de Deus e que estão desfrutando da visão beatífica. Portanto, no dia 1º, passado para o domingo, que é esse final de semana agora, nós celebramos a realidade da santidade da igreja, ou seja, os santos que nós somos chamados a ser e a viver. No santo não é alguém especial, é a vida de todos nós somos chamados a viver a santidade. Inclusive o Concílio Vaticano II, no documento sobre a igreja, vai colocar isso, a vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados a isso, a viver a santidade. E é claro, o mundo seria muito diferente
se todos nós vivêssemos a santidade, procurasse colocar em prática o Evangelho dentro das realidades comuns de cada um de nós. Eu creio que para nós, esse final de semana, ao abrir esse mês de novembro, que é o último mês que nós temos do ano litúrgico, depois já começamos em dezembro um novo ano litúrgico, o Advento, deve ser para nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de todos nós, de tal maneira, tomarmos consciência dessa nossa vocação universal à santidade. Porque às vezes as pessoas, a gente fala assim, você é chamado a ser santo. Não, eu não sou chamado a ser santo. Santo é para os outros. Não, a santidade é para todos nós. Ou santos ou nada, diz o nome de um livro, né? Nós somos chamados a ser santos. Porque se não formos santos, nos caminharmos para Deus, significa que nós estamos caminhando para a perdição. Então nós somos chamados a viver caminho de santidade, que é viver o seu dia a dia como bom cristão, fazendo bem aos outros, dando o caminho correto, vivendo bem a tua vocação, teu chamado, tua vida em família, teu trabalho, teu dia a dia. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós temos muita gente santa ao nosso redor. É claro que nós não podemos canonizar todos. Então, aqueles que morrem com alguma certa fama de santidade, a igreja examina a vida e declara que aquela pessoa é alguém que se deve, né, olhar com carinho, porque dá um bom exemplo para nós, viu a vida de santidade, de busca do Evangelho, como casado, como solteiro, como viúvo, como idoso, como jovem, viveu no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, em qualquer época, nós temos homens e mulheres que assim viveram. Já os canonizados são milhões, imaginemos então quanta gente santa temos na eternidade. E a palavra de Deus desse dia, domingo, todos os santos, vai nos conduzir a isso, vai nos mostrar com muita clareza a isso, meus irmãos e irmãs. O santo ou a santa é uma pessoa feliz, bem-aventurada nesse mundo e que depois também vive a bem-aventurança eterna. E ao mesmo tempo está diante de Deus, cantando os louvores de Deus, encontrando na comunhão da Trindade toda a alegria e toda a vida cristã. Vejamos, meus irmãos e irmãs, na leitura do Apocalipse, leitura primeira desse domingo, domingo de Todos os Santos, Apocalipse capítulo 7, ele fala justamente de uma maneira apocalíptica, ou simbólica, em que ele fala justamente que os 4 anjos tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, e ao mesmo tempo ouvi o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. Eu creio que vocês já sabem disso, né? O livro do Apocalipse é um livro simbólico e que aquilo que ele vai dizer, né, ele tem toda a sua interpretação. 144 mil é 12 vezes 1000. Nós temos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e milhares de cristãos. Portanto, a totalidade do Antigo e Novo Testamento dos fiéis ao Senhor é chamado justamente assim, assinalados, né, pelo Senhor. E além do mais, né, diz aqui a leitura, depois disso eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, tanta gente. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Portanto, 144 mil assinalados, 12 vezes 12 vezes 1000. E uma multidão diante do trono do Cordeiro que ninguém podia contar. E a grande pergunta que está no final da leitura desse domingo: quem são esses vestidos com roupas brancas e de onde vieram? Eu respondi: Tu és que sabes, meu Senhor. Então ele disse:
Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavado e alvejado no sangue do Cordeiro é salvos em Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós, nos lavou e nos deu uma nova vida, a veste branca, a veste batismal, com a qual devemos nos apresentar diante de Deus. E que mesmo depois do batismo, tivermos feito alguns pecados, ela é lavada de novo pelo sacramento da penitência ou da confissão, que lava de novo essa veste, com a qual devemos nos apresentar diante do Senhor, lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de João, primeira carta de João, ou seja, o Senhor nos deu um grande presente, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Somos filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Somos chamados, meus irmãos, vivemos como filhos de Deus e um dia também veremos a Cristo como Ele é, no final dos tempos. Portanto, é uma palavra que nos convida a vivermos como filhos de Deus, irmãos em Cristo, portanto, com a fé cristã e uma vida de acordo com a vida cristã, que no fundo é vida de santidade. No fundo, a leitura lembra para nós que essa é a nossa caminhada, que nos torna felizes, que nos faz viver a fé, que somos filhos de Deus e, portanto, irmãos. E, claro, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, é o Sermão da Montanha, que inicia com as bem-aventuranças, onde vai falar que o santo é esse homem ou mulher que é bem-aventurado, que é feliz, conforme quisermos traduzir, porque colocou a sua base e sua fé em Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque serão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Bem-aventurados, não porque estejamos sofrendo, mas porque nós encontramos no Senhor o nosso consolo e a nossa vida. O santo é alguém feliz, é bem-aventurado. Não só na visão beatífica, depois da sua morte, ou na expectativa do final dos tempos também, da ressurreição final. Ele começa a ser feliz aqui, mesmo diante das tribulações e dificuldades, traz consigo a bem-aventurança, a alegria de estar com o Senhor. O Senhor é a sua vida. Somos chamados a isso, meus irmãos e irmãs, ver as bem-aventuranças, a alegria do Senhor, cada dia da nossa vida. A alegria de sermos amados por Deus e, ao mesmo tempo, de sermos amados por Deus, de ver que o Senhor tanto nos amou que enviou o seu Filho, que deu vida por todos nós, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Que nesse domingo, de todos os santos, e nesse início do mês de novembro, com tantos acontecimentos, meus irmãos e irmãs, nós possamos pedir ao Senhor que nos abra o coração para nos convertermos a cada dia, a cada momento, ver cada dia nossa vida de conversão, de penitência, sermos felizes no Senhor, porque amados, perdoados e chamados à santidade. Somos chamados a essa vida de santidade desde já, cada momento da nossa vida. Que esse domingo nos encontre assim, meus irmãos e irmãs,
ao celebrarmos o dia e o domingo de Todos os Santos. E que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.